Olá, bom dia a todos. Que maravilha poder estar aqui nesta manhã, nesse dia com vocês mais uma vez para podermos compartilhar a palavra de Deus. Que nesse dia o Senhor venha tocar no seu coração, possa entrar na sua casa, possa ter a liberdade de mudar a sua vida. Com seu coração aberto, clame ao Senhor, ouça a voz do Senhor, e eu creio que nesta manhã a palavra de Deus vai tocar no seu coração, mudar e transformar toda e qualquer situação na sua vida. Como diz a palavra de Deus em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então a fé ela vem quando você ouve, quando você escuta, quando você dá crédito à palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Hoje eu quero tratar de um assunto aqui sobre você ser uma pessoa determinada, sobre você determinar algo, ir até o fim, ou seja, permanecer firme, e a luz brilhar em teus caminhos, ou seja, a bênção possa ser completa na sua vida, em nome de Jesus. Então, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Esse é o princípio da onde nós vamos partir para essa mensagem em nome de Jesus. Vamos lá para 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, onde o título diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Preste bastante atenção nessa mensagem, que Deus vai falar ao seu coração em nome de Jesus. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, veja que essa mulher não era qualquer pessoa, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos, para serem servos, para serem escravos. E Eliseu disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em sua casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e coloque o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E aconteceu que, depois que foram cheios os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivam do que sobrou. Note que essa mulher, ela sabia o direito que ela tinha, ela reconheceu, ela tinha o conhecimento, ela era uma pessoa determinada, ela sabia os direitos dela. Ela foi até o profeta Eliseu e disse: Meu marido, ou seja, ela era viúva, ou seja, o meu marido, que era teu servo, morreu. E o Senhor sabe que o teu servo temia a Deus. Ou seja, ela reivindicou os direitos dela. Ela foi até o homem de Deus, que o marido dela servia a Deus.
Olha a importância da sua casa, de você servir a Deus. Quando você serve a Deus, quando você respeita, guarda os mandamentos, até mesmo depois de morto, né? Note aqui que ela era viúva, até mesmo depois de morto, o temor, o respeito, ou seja, a tua fé, ela produz frutos para os demais que observaram, te viram, te conheceram e sabiam que você temia a Deus, né? E diz assim, ó: e veio o credor, ou seja, o cobrador, e vai levar os meus 2 filhos para serem escravos, ou seja, ela não tinha com que pagar a dívida, e o credor, ou seja, aquele a quem eles deviam, ia levar os filhos dela como forma de pagamento. Mas ela não admitiu, ela não aceitou essa situação. E o que ela fez? Ela foi até Eliseu, né, o servo do Senhor, ou seja, o profeta, e disse assim, ó, ela reivindicou o direito dela, disse, ó, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Ela reivindicou o direito dela, ela foi determinada. Ela determinou, eu vou atrás dos meus direitos. Só que ela permaneceu firme. Ela não desfaleceu. Note que você, quando você determina algo na sua vida, você tem que permanecer firme. Muitas pessoas conhecem o seu direito no Senhor através da palavra de Deus, mas não reivindicam, ou seja, não vão em busca daquilo que é direito delas através da palavra de Deus. E muitos, até conhecendo, sabendo dos seus direitos, elas determinam, ou seja, elas vão atrás, elas criem na promessa de Deus, mas no meio do caminho elas fracassam, porque elas não permanecem firmes. Note que e a luz brilhará em teus caminhos é o último estágio. Ou seja, entre você pedir uma bênção, reivindicar um direito e até a finalização, ou seja, até o recebimento daquela bênção, daquele direito decretado a seu favor, no meio acontece muitas coisas. Note que aí, ó, determinarás tu algum negócio, está no início do versículo. E ser-te-á firme está no meio do versículo. Vamos entender isso espiritualmente. Olhe com os olhos espirituais para isso. Ou seja, e a concretização da bênção está no final. Então note que entre o início e o fim tem um meio. E as pessoas fracassam no meio do caminho. Eu determino, eu creio. Mas no meio vem as contradições. Ali que é o momento de eu permanecer firme, eu fracasso. Consequentemente, a luz não brilha nos meus caminhos. Então pega o exemplo desta mulher. Ela foi e reivindicou o direito dela e disse, ó, meu marido, teu servo, morreu. E o Senhor, ela falando para o profeta, e tu sabes que o teu servo, ou seja, o marido dela, temia a Deus, temia ao Senhor. E veio o credor, ou seja, veio os cobradores, e querem levar os meus filhos para serem escravos. Aí note o que o homem de Deus, o que o profeta disse para ela. E Eliseu lhe disse, que hei de eu fazer? O que eu posso fazer? Mas eu acredito que aqui o Espírito de Deus, o Espírito Santo, deu uma visão para ele. E disse assim, ó, o profeta Eliseu disse para ela, fala para mim o que você tem em sua casa. E ela disse, a tua serva não tem nada em casa. Né? Quero parar nesse ponto aqui. Ó. Note que ela foi buscar ajuda quando ela já não tinha mais nada na casa dela. Né? Aqui tem outro entendimento também, que
Você não precisa esperar perder tudo para você ir até o profeta, ou seja, ir até ao homem de Deus, ou ir até o próprio Deus, ou seja, ir até Jesus. Ela diz: a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite, ou seja, só sobrou azeite. Né? Aqui, simbolicamente, o azeite representa o Espírito Santo. Note que na casa dela ela já não tinha mais nada, só tinha uma botija de azeite. Muitas vezes na tua vida já não tem mais nada, só resta o Espírito Santo. Aí você fala: mas só o Espírito Santo é o suficiente. Né? Não espere acabar tudo. Não espere você perder tudo. Né? Por que não ir antes? Vai esperar como ela aqui, os credores virem, querer levar os próprios filhos dela para serem escravos, em troca da dívida? Né? Então disse ele: vai, pegue para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, e vasos vazios e não poucos. Né? Olha o que esse homem declarou para ela. Ou seja, pegue bastante vasos vazios, né, dos teus vizinhos, e não poucos. Né? Então note que uma pessoa, quando ela vai dar uma palavra, dar uma mensagem de fé para uma pessoa, aqui como o profeta Eliseu fez, ele tem que ter fé naquilo que ele está falando, né? Ser algo dirigido por Deus, para que o milagre venha acontecer na sua vida. E você, quando recebe também essa palavra, essa direção espiritual de Deus, você também tem que receber com fé e cuidar daquela palavra, né? Ser uma pessoa determinada, permanecer firme, para que a luz venha brilhar nos teus caminhos. Note aqui o que ele disse: ó, entra na tua casa, fecha a porta sobre teus filhos, né? Ou seja, entre você e seus filhos na casa, e coloque o azeite em todos os vasos, e vai colocando à parte, ou seja, vai colocando do lado o que estiver cheio. Ou seja, a bênção da multiplicação, da prosperidade, veio sobre a casa dela. Quando ela deu crédito à palavra do profeta, e ela imediatamente agiu sobre aquela palavra. Ela não ficou murmurando: eu vim pedir ajuda para o profeta, eu não tenho nada em casa, aí eu só tenho um pouquinho de azeite, e ele pede para mim emprestar vasos, como que eu só tenho uma botija de azeite? Olha a fé dessa mulher. O profeta disse para ela: pega todas as botijas, os vasos que os vizinhos estiverem, e vai enchendo. Você enche um, põe do lado, pega o outro, vai enchendo. E vai enchendo com azeite. Ou seja, a obediência gera bênção. Né? Aí no versículo 5 diz assim, ó: partiu, pois, dele, ou seja, ela saiu da presença do profeta, fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, ou seja, os filhos vinham trazendo os vasos para ela e ela os enchia. Versículo 6. E aconteceu que, depois de estarem cheios os vasos, disse ela a seu filho: traze-me ainda um vaso, ou seja, traga mais vaso. E os filhos dela disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Eu quero que você entenda aqui, ou seja, aquela mulher estava enchendo os vasos vazios com o azeite que ela tinha. Olha a bênção da multiplicação, né? Prosperidade, dom de Deus, né? E ela falava para os filhos: traga mais vaso. E eles traziam, ela ia enchendo. Coloca do lado, enche mais um. Chegou um momento
que ela disse assim, ó, pro filho dela: traz mais vasos para mim encher. E os filhos disseram: não tem mais vaso nenhum, acabou. Ou seja, ali o azeite cessou. Ou seja, se até hoje, se até os dias de hoje estivesse vasos vazios para ela encher, ela estaria enchendo vasos até hoje, só para você entender. Você limita a bênção na sua vida, porque você determina algum negócio, você determina algo na sua vida, mas no meio do caminho entre o determinar e o receber está a palavra ser-te afirme. É no meio do caminho que você perde a bênção. Note que ela foi até o profeta apresentar a causa dela, reivindicar os direitos dela. E o que o profeta falou para ela? O que você tem em sua casa? Ela disse: não tem nada mais. Só tem uma botija de azeite lá. Ou seja, o que você tem é o suficiente para você prosperar, desde que o poder de Deus, a unção de Deus, esteja na sua vida. Note que ela foi se lamentar, ela foi reivindicar os direitos dela ao profeta. Mas quando o profeta deu a palavra para ela, ou seja, deu a direção espiritual para ela, o que ela fez? Ela não questionou, ela simplesmente veio, voltou para sua casa, entrou ela e os filhos dela no quarto, fechou a porta, ou seja, secreto, eu e Deus. Ou seja, o profeta determinou, está determinado. O profeta falou, está falado. Orou, está orado. Abençoou, está abençoado. E ela pegou e obedeceu. Ou seja, o que você tem de Deus, ou seja, a palavra que você tem de Deus já é o suficiente para você ser abençoado. Mas você determina, no meio você, que é o momento de você estar firme, você fracassa, e por isso a luz não brilha nos teus caminhos. Note que aqui no versículo 6 diz assim: e sucedeu que depois de que foram cheios os vasos, depois de todos os vasos cheios, ou seja, todos os vasos dos vizinhos, a Bíblia não relata quantos vasos tinha, mas eu imagino que sejam muitos. Ela disse, ela estava tão motivada com o poder de Deus que ela disse assim para o filho dela: traga mais vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. E o mais importante, que no versículo 7 ela faz assim, ela prova que ela é grata a Deus. Muitas pessoas têm a vida amarrada também, porque elas são ingratas a Deus. Elas vão até Deus, elas recebem de Deus, Deus o abençoa, cura, liberta, prospera, enriquece. Mas aí vem a ingratidão. Olha o que ela disse aqui olha o que ela fez no versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Ou seja, ela foi até o profeta, ela foi até o homem de Deus e falou. E o homem de Deus disse para ela assim, ela foi lá e falou: aconteceu tudo isso, os vasos encheram e eu não tenho mais vaso, profeta. Encheu todos os vasos, e agora? Aí o homem de Deus disse para ela assim: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivam do que sobrou, ou seja, viva do resto, ou seja, da sobra. Note que a bênção que veio na casa daquela mulher, ou seja, a única botija de azeite que ela tinha, quando o poder de Deus, quando a bênção, quando a unção de Deus veio sobre a vida dela, foi tão grande
né? Aqui você pode considerar a bênção da multiplicação, né? Que ela vendeu o azeite, deu para ela pagar toda a dívida dela, e o profeta diz assim, ó, você e teus filhos vivam do resto. Ou seja, foi tão grande aquela bênção, aquela multiplicação, que foi suficiente para ela pagar a dívida dela e viver, ela e os filhos dela, até viver do resto. Ou seja, da sobra. Mas aonde começou tudo? Aqui, ó, versículo 1 mesmo. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Né? O marido dela temia a Deus, respeitava a Deus, obedecia a Deus. Então, muitas vezes a pessoa está passando por necessidade, né? Porque ela não teme a Deus, ela não respeita a Deus, né? Mas ela sabia o direito que ela tinha. Ou seja, o meu marido, ele morreu. Em vez de você ficar se lamentando, né? Tem pessoas que ela arrumam uma muleta para ela se apoiar e ficar se lamentando. É que o meu marido morreu, perdi meu emprego, parará, papá, e aquelas histórias de lamentações, murmurações. Mas quando ela reconheceu o direito dela, ela foi até o homem de Deus, ela foi até Deus, né? Porque o profeta ele representava o próprio Deus. Ela foi uma pessoa determinada. Então eu quero que você fique com essa palavra. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, permaneça firme naquilo que você clamou, naquilo que você pediu, naquilo que você determinou. E você vai ver que a luz do Senhor vai brilhar na tua vida. Ou seja, a resposta que você precisa, em nome de Jesus. Se é a resposta de um emprego, de uma cura, de uma libertação, vá até Jesus. Vá até o Senhor. Reivindique os seus direitos. E você vai ver que a luz vai brilhar nos teus caminhos, em nome de Jesus. Que essa palavra fale mais ao teu coração, possa te despertar um gigante chamado fé dentro de você. Você sabia que dentro de você mora um gigante chamado fé? Acorda ele, desperta ele. E seja uma pessoa determinada, uma pessoa firme, e a luz do Senhor vai brilhar em suas vidas, em nome de Jesus. Ou seja, as botijas de azeite, ou seja, o poder do Espírito Santo se multiplicará na sua vida, né? Ou seja, note que o azeite só cessou quando não tinha mais vaso. Aqui tem muitas visões espirituais para falar sobre esse assunto, mas vou parar por aqui, eu quero ficar nesse ponto. A bênção da multiplicação, da prosperidade, é um direito que você tem para você e para sua família, em nome de Jesus. Deus o abençoe, te prospere, te dê sabedoria, capacidade e entendimento nesse dia, em nome de Jesus. Ouça esse louvor e seja muito mais abençoado, em nome de Jesus. Até a próxima mensagem, para a glória de Deus. Amém. O Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra
Senhor. Oh Deus, Tu és necessário em minha família, Tu és indispensável em minha casa, Pai. Seja bem-vindo ao meu lar, Senhor. Aleluia. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida. Eu creio. Como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo